não existe honestidade. Não existe honestidade intelectual. Ela é membro do Partido Comunista. O Partido Comunista foi contemplado pela anistia, pela prática de crimes verdadeiros, homicídio, assalto, sequestro. E isso é justo. Agora, anistiar uma mulher que escreveu Perdeu o Mané com batom na estátua é injusto. História do Brasil. Não tem como contar a história do Brasil pela liberdade, pela democracia, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito do povo, sem falar do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil fez este ano 103 anos de existência. Cara, eu não vou lhe responder. É isso que eu não sabe. Democracia. Não tem moral. Democracia. Você não Fala, tem moral. deputado. Quem é você, rapaz? Quem é você? Fala. Acabou de chegar aqui com Fala. essa história. Você não Vai tem lá, história de Barbosa. nada. Fala. Você não tem história de nada. Fala. Eu falo o que eu quiser, você Fala. não manda no que eu Então falo. fala. Qual é a Pode história? Quem foi Bolsonaro nesse parlamento? Nada. Um deputado irrelevante. Às vezes eu penso, pô, ser delegado de polícia é muito mais fácil. Porque o ladrão você pega e prende, entendeu? Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito. Pessoal, o vídeo que eu vou trazer pra vocês a partir de agora foi de uma discussão, um debate que aconteceu entre uma deputada federal do Partido Comunista do Brasil contra o deputado federal Paulo Bilinski. Pois é, o deputado federal Paulo Bilinski, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, estava participando ali da Comissão de Cultura, que é basicamente um reduto da esquerda. Deu um embate ferrenho entre os dois ali. O que eu vou trazer para vocês agora tá imperdível. Vocês vão querer assistir do início ao fim. Então já chega aqui embaixo deixando aquele joinha, aquele like, que é importante, compartilhando nos principais grupos. Eu quero que vocês prestem atenção nas argumentações da comunista. Porque, sério, gente, eu fico chocado vendo como essas narrativas colam em algumas pessoas que acabam votando nessas figuras e colocando ali no Congresso. Sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Mas a obstrução é obstrução política, tá dentro da regra da casa, tá dentro da democracia. O que não tá dentro da democracia é o motivo. O motivo é que não tá, né? Porque a anistia, de fato, não é resposta à sociedade brasileira depois de uma tentativa de golpe no Brasil. Apesar de termos assinaturas suficientes para pautar o requerimento de urgência, para votar a anistia dos presos do 8 de janeiro, o presidente Hugo Mota não o fez até agora. Então, com o objetivo de pressioná-lo a pautar a anistia, nós estamos conduzindo uma obstrução nas comissões. E essa é uma das comissões em que nós estamos executando esse direito regimental de obstruir. E é interessante, porque a deputada Jandira, ela pertence ao Partido Comunista do Brasil. Ela entrou na política em 1981, sendo nascida em 57. Pelas minhas contas, quando a gente teve a última anistia no Brasil, ela tinha 22 anos. Nessa última anistia no Brasil, foram anistiados mais de 150 assaltantes, mais de 100 homicidas e 6 sequestradores de embaixadores. Inclusive, durante esses sequestros de embaixadores, foi morto o embaixador do Reino Unido. E, dentre os anistiados, existiam membros do Partido Comunista do Brasil. Então veja, isso mostra um duplo padrão moral, em que anistiar homicidas, assaltantes, sequestradores é justo, mas anistiar pessoas desarmadas, que não praticaram nenhum delito a não ser o crime de dano, é injusto. O senhor entende a importância dessa obstrução? Porque ela entra num ponto muito nevrálgico da Câmara dos Deputados, em que não existe honestidade. Não existe honestidade intelectual. Ela é membro do Partido Comunista. O Partido Comunista foi contemplado pela anistia, pela prática de crimes verdadeiros, homicídio, assalto, sequestro. E isso é justo. Agora, anistiar uma mulher que escreveu Perdeu o Mané com batom na estátua é injusto. Então, essa crise moral que a gente vive no parlamento brasileiro ela é muito grave. Muito grave mesmo. Se a gente não tivesse vivendo um estado de exceção, em que o Supremo Tribunal Federal pode agir de forma ilegal e injusta, a gente não precisaria estar discutindo anistia. Estaria tudo resolvido. Eu fico aqui observando a fala de alguém que fala pela liderança da oposição e foco seu discurso em mim.
Mas é interessante porque o pequeno pedaço da minha história que ele contou é bom para a gente realçar o orgulho que eu tenho da minha história e do meu partido. Eu faço este ano 44 anos no Partido Comunista do Brasil. E cada vez mais convicta da minha opção ideológica, política, porque eu sei o significado do meu partido na história do Brasil. Não tem como contar a história do Brasil pela liberdade, pela democracia, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito do povo, sem falar do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil fez este ano 103 anos de existência. Isso não é algo que possa estar na boca de qualquer um, muito menos para quem não tem moral para falar da história do Brasil e da história do PCdoB. E eu digo mais, todas as pessoas que foram anistiadas do PCdoB foram lutadores pela democracia, não contra ela. A democracia sempre foi algo a ser conquistado e sustentado no Brasil. Retira a verificação. Portanto, eu estou falando, por favor, respeita. Então não há moral para falar de Elza Monerá de um líder que não tem história. Aliás, me parece que dessas coisas de assassinato ele entende, inclusive. Claro. É bom que a gente fale aqui que todas as lutas e instrumentos utilizados pela militância democrática e libertária desse país foram pessoas... Vossa Excelência falou que de assassinato eu entendo. O senhor não é policial? Por favor, a senhora pode explicar a sua o senhor não é policial? Explica. Eu não tenho que responder, eu estou no meu tempo de líder. O senhor não vai me interromper. Explica. O senhor não vai me interromper. Explica. Eu estou aqui Deputado, falando da democracia. garantir a palavra da deputada. Claro. A anistia brasileira... O que a senhora quer dizer? Eu estou falando que o senhor é um policial, Fale. que assassinato o senhor entende. O quê? Cara, eu não vou lhe responder. É isso que eu não sabe. Democracia. Não tem moral. Democracia. Você não Fala. tem moral. Deputado. Quem é você, rapaz? Quem Fala. é você? Fala. Acabou de chegar aqui com Fala. essa história. Você não Vai tem lá, história de deputado. nada. Fala. Você não tem história de nada. Fala. Eu falo o que eu quiser, você Fala. não manda no que eu Então falo. fala. Pode sair, você não ia Fala. sair? Ou então senta aí pra me Fala. ouvir. Senta aí pra me ouvir. Fala. Senta Responde. pra me ouvir. Responde. Não vou responder Deputado. a você. Ah. Não lhe devo resposta de nada. Quem é você? Qual é a sua história? Quem é a sua história? Qual é a sua história? Qual é a sua história? Você não tem história de nada, você é um É um covarde. provocadorzinho mesmo. Você devia estar preso. Como é que pode ser líder da oposição? Essa Com essa postura, discussão da democracia brasileira Pelo amor de Deus. é uma discussão que vai merecer sempre no parlamento brasileiro. Presidente, eu sempre, quero retirar a verificação. sempre no parlamento brasileiro. Essa democracia sempre vai merecer do parlamento brasileiro respostas altivas. Essas pessoas que estão presas invadiram o Congresso Nacional. Essas pessoas invadiram o Planalto. Essas pessoas invadiram o Supremo Tribunal Federal. Não tem inocente nessa brincadeira. Não tem inocente nessa história. E quem deve fazer a dosimetria dessas penas não é o Parlamento Brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal a quem cabe a investigação, a responsabilização e a condenação. E lá é que está sendo feito isso. E quem não tem honestidade intelectual é o deputado que falou em nome do líder da oposição, porque ele sabe que a anistia que eles querem não é para esses que estão na papuda hoje. A anistia que eles querem é anistia para Bolsonaro, é anistia para os generais, essa é a anistia que eles buscam. Eles querem recuperar o candidatinho deles, que está inelegível por crimes cometidos reiteradamente no governo brasileiro. Portanto, não há aqui moral. Eles têm que lavar a boca para falar desses que foram anistiados em 79. 79 foi uma anistia que, infelizmente, anistiou o outro lado também. E é essa anistia que a gente não pode repetir. Toda a anistia que se deu até agora gerou esses herdeiros aqui, apoiadores de ditadura, de tortura, herdeiros de Fleury, herdeiros de Silvio Frota, herdeiros de Geisel, de Médici, que foram os piores períodos da história do Brasil. Portanto, não há aqui nenhuma possibilidade de se votar essa anistia. E quando o presidente da Câmara diz não vou colocar em pauta, é para não colocar mesmo. É para não colocar mesmo. Porque essa anistia é um tapa na cara da história da Constituição Democrática deste país. E nós, do PCdoB, fomos os que mais perdemos vidas na luta contra a ditadura. Foram os que mais perdemos vidas na luta pela democracia e pela liberdade, junto com outros democratas de outros partidos. Portanto, não há nenhuma hipótese da gente permitir, sem luta, que qualquer pauta de perdão desse tipo seja colocada no Brasil. Nós não podemos mais perdoar quem golpeia a democracia, quem apoia torturadores, quem apoia assassinos, quem apoia aqueles que sempre violaram os direitos do povo e dos trabalhadores. Essas figuras não têm história. A única história deles é apoiar a ditadura e tortura. Qual é a história que esses caras têm? Qual é a história? Quem foi Bolsonaro nesse parlamento? Nada. Um deputado irrelevante. Irrelevante. Nunca conseguiu aprovar um projeto nesse Congresso. Irrelevante. Ele é articulado, ele protagoniza um projeto que, obviamente, não foi feito de dentro do Brasil, foi de fora também, para fazer uma agenda ultraliberal, uma agenda restritiva, que, lamentavelmente, hoje o capitalismo no mundo não combina com democracia. Então, eles entubam a extrema-direita para poder impor a agenda deles. Quando eu saí aqui da sala, a deputada Jandira falou que eu devia estar preso. Olha só que engraçado, né? Uma membro do Partido Comunista Brasileiro dizendo que eu deveria estar preso. Partido Comunista do Brasil, é isso aí. Partido Comunista do Brasil. Diz que eu deveria estar preso. O que falta para a deputada Jandira é a coragem necessária para fazer acusações. Essa é uma característica de pessoas honradas, de
acusar propriamente. Acusar uma pessoa diretamente da prática de um crime é uma característica de uma pessoa honrada. Então, eu consigo acusar diretamente Luiz Inácio Lula da Silva de corrupção. Eu digo, o Lula deveria estar preso, porque ele é corrupto. A deputada Jandira, porque é covarde, ela fala que de homicídio eu entendo e que eu deveria estar preso. Mas ela não tem coragem, fibra moral, de falar por que eu deveria estar preso. Vou questioná-la formalmente. Vou escrever um ofício. E aí, Jandira, você disse que eu devia estar preso. Por quê? Ela não vai responder. Não vai responder porque falta a fibra moral. A própria existência do Partido Comunista do Brasil é imoral. O comunismo é imoral. O comunismo, como movimento político, ele é pior e igual ao nazismo. O nazismo é criminalizado. O comunismo não. Mas o comunismo é criminalizado em vários países. Eu tenho uma lista deles. São eles: Ucrânia, Indonésia, Letônia, Lituânia, Alemanha, Coreia do Sul, Polônia, Moldávia, Hungria, Geórgia, Taiwan. Por que esses países criminalizaram o comunismo? Porque é uma ideologia necessariamente genocida. O comunismo matou mais do que qualquer outro regime. Qualquer outro. E quando a gente estuda a história do comunismo, a gente vê que o objetivo deles sempre foi a concentração do poder através da violência. Nunca a democracia. Não existe nenhum regime comunista democrático. Os regimes comunistas são necessariamente ditatoriais e genocidas. Então, quando uma deputada do Partido Comunista, o simples fato dela ser deputada é imoral. O simples fato desse partido existir é imoral. Altamente imoral. É algo que deveria ser proibido. Quer ser um partido social, democrata, não sei o que. Pode ser. Comunista, não. Comunismo é matar pessoas. E ela fala aqui, né, de falsas perseguições e tal, ditadura. Eu tenho documentos formais, condenando meu bisavô, Jerônimo Bilinski, ao Gulag, onde ele foi morto. Ele foi morto no Gulag porque ele falou mal do regime soviético. Olha que gracinha, né? Um regime que mata as pessoas que o critica. E aí ela vem aqui e fala que é contra a anistia dos presos do 8 de janeiro, mas é a favor da anistia dos comunistas, que mataram, sequestraram e roubaram durante o nosso regime militar. Então essa incoerência, essa falta de fibra moral, de honestidade intelectual que permeia o comunismo, é isso que a gente tem que... É com esses caras que a gente tem que conviver aqui na Câmara. Entende? Para um homem com fibra moral, um homem católico, temente a Deus, tá nesse ambiente é passar por isso. É conviver com isso. É ouvir de Jandira Fegali que eu tinha que estar preso. Vocês entendem? Como, às vezes eu penso, pô, ser delegado de polícia é muito mais fácil. Porque o ladrão você pega e prende, entendeu? Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito. É bem difícil, bem desagradável. É frustrante, pra falar a verdade. Eu pedi pra ser membro dessa comissão. Parece que tem uma vaga do PL, né? Então, agora nós somos membros da Comissão de Cultura. Vai ser muito bom. Vocês vão ver mais por aqui. A vida da Jandira vai ficar menos agradável, tendo que conviver com o Paulo Bilinski. É muito curioso. Quando eu pedi pra ela explicar, né, por que ela acha que eu sei sobre homicídio, ela não responde, ela não tem a continuidade, né? Não tem, nunca terá, nunca serão, jamais serão. Eu ouvi o discurso dele, me mostraram depois. Eu ouvi, eu estava numa reunião saudável, mas eu tive que voltar aqui. Pena que ele me viu entrar e saiu, devia ter ficado. Porque eu queria registrar na frente dele de que o que ele fez aqui foi uma ameaça. O que se estruturou no discurso dele aqui foi uma ameaça a mim. Não só ele faz uma analogia, quando é bandido a gente dá tiro e mata e tá tudo certo, porque é assim que é a cabeça dele. Ele acha que tem o direito de matar e dar vida ou tirar a vida das pessoas. Mas ele depois disse, depois dele fazer essa analogia, ele disse aqui, venho para esta comissão e a vida da Jandira vai ficar bem pior com a minha presença. Às vezes eu penso, pô, ser delegado de polícia é muito mais fácil. Porque o ladrão você pega e prende, entendeu? Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito. É bem difícil. Vocês vão ver mais por aqui. A vida da Jandira vai ficar menos agradável, tendo que conviver com o Paulo Bilinski. Eu não sei o que isso significa, mas objetivamente isso se constitui numa ameaça.
e nós vamos pensar as providências que nós vamos tomar em relação a esse tipo de discurso. Eu gostaria que ele tivesse ficado para ele me ouvir e me responder. Mas ele me viu entrar e mesmo assim ele saiu. Então me parece que a covardia aqui não está nas mulheres, né? E está nos homens que se dizem de fibra, cristãos, católicos, etc., que foi como ele se adjetivou aqui. Então, presidente, só queria dizer, eu não vou ficar respondendo ao discurso desqualificado que eu ouvi aqui. Aliás, discurso desqualificado a gente enfrenta todo dia aqui. É o que mais tem, o que a sociedade mais percebe. Mas uma ameaça precisa ser registrada, porque nós vamos ter que tomar providências. Obrigada, presidente. Como vocês puderam ver, não só tomou uma lapada, como agora até insinuou que ele a ameaçou. E eu, inclusive, trouxe ali o trecho, né, gente, que deixou bem claro que em momento algum me pareceu aquilo ali algum tipo de ameaça. Até porque ele ainda cita, né? Bom, ela vai ter uma vida aí mais difícil, né? Mais complicada, justamente pela convivência dos dois juntos ali. Eu acho que todo mundo conseguiu entender o que ele quis dizer, mas a gente sabe, a esquerda já parte aí para outro lado, já querem causar e basicamente foi isso. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo do canal, Debate em Foco.